Existe uma linhagem sanguínea que prova a existência de um misterioso evento de hibridação? Alguns pesquisadores independentes acham que sim. De acordo com essa hipótese extraordinária, as pessoas com o tipo sanguíneo RH negativo teriam uma conexão genética direta com antigos ancestrais, cujas origens, no entanto, são desconhecidas. Mas o que há de especial nesse tipo sanguíneo e o que o diferencia de todos os outros? E por que isso seria a prova de um projeto antiquíssimo de manipulação genética? Ultimamente, tem se falado muito na internet sobre o fator RH negativo e suas possíveis implicações, e isso deu origem a várias teorias. Bem, hoje faremos uma viagem aos limites do conhecimento e analisaremos possíveis hipóteses extraordinárias. Mas antes de começarmos essa fascinante viagem, se ainda não fizeram, convidamos vocês a se inscreverem no canal para apoiar nosso trabalho e não perder nossos novos vídeos. O sangue, o fluido que traz a vida e que corre em nossas veias, carrega consigo uma série de segredos e mistérios que contam uma história muito antiga. Entre os enigmas não resolvidos está, com certeza, o tipo sanguíneo conhecido como RH negativo. Apenas uma pequeníssima parte da população mundial possui essa característica única. Essa característica, junto com muitas outras das quais falaremos no vídeo, fascinou a imaginação de muitos pesquisadores e deu origem a vários mitos, teorias e especulações. Mas para entender bem as razões de quem vê no tipo sanguíneo RH negativo a prova de um evento antiquíssimo de manipulação genética, precisamos antes de tudo compreender o que significa ter esse grupo sanguíneo. E para isso precisamos viajar de volta no tempo, mais precisamente para os primeiros anos do século XX. Em 1901, Karl Landsteiner descobre os grupos sanguíneos. A descoberta dele revoluciona a medicina transfusional, fornecendo pela primeira vez uma explicação científica para as reações adversas que ocorriam após as transfusões de sangue. Antes da descoberta de Landsteiner, as transfusões de sangue eram arriscadas e frequentemente fatais, pois não se conhecia a existência de grupos sanguíneos incompatíveis. Landsteiner identificou que os glóbulos vermelhos de algumas pessoas reagiam se aglutinando quando eram misturados com o soro de outras pessoas. Ele classificou o sangue humano em 3 grupos, que denominou A, B e O. Alguns anos depois, 2 colegas dele, Alfredo von de Castello e Adriano Sturli, descobriram um 4º grupo que chamaram de AB. Essa classificação se baseia na presença ou ausência de antígenos na superfície de glóbulos vermelhos específicos. Em 1937, os pesquisadores Karl Landsteiner e Alexandre Wiener adicionaram uma nova categoria. Eles descobriram o fator RH. Os 2 cientistas tinham como objetivo compreender melhor as bases da compatibilidade e da incompatibilidade do sangue humano. E durante alguns experimentos realizados com o sangue de alguns primatas, em particular o macaco rhesus, Landsteiner e Wiener se depararam com um novo antígeno que encontraram presente em algumas amostras de sangue. Esse antígeno provocava uma reação imunológica quando o sangue contendo o antígeno, posteriormente identificado como RH positivo, era transfundido em um organismo que não possuía o antígeno, identificado como RH negativo. A descoberta do fator RH permitiu esclarecer algumas patologias inexplicáveis, como por exemplo a doença hemolítica do recém-nascido. Isso ocorre quando uma mãe RH negativo está grávida de um feto RH positivo. O fator positivo é herdado do pai. O sistema imunológico da mãe, nesse ponto, pode produzir anticorpos contra os eritrócitos RH positivos do embrião. E esses podem atravessar a placenta e destruir os glóbulos vermelhos do feto, levando a anemia, icterícia, edema fetal e, nos casos mais graves, a morte. Para recapitular, se seguirmos a classificação sanguínea ABO e RH negativo e positivo, temos 8 possíveis grupos sanguíneos principais: A positivo e negativo, B positivo e negativo, AB positivo e negativo e o positivo e negativo. Mas se existem diferentes grupos sanguíneos, o que torna o grupo RH negativo tão misterioso? O grupo sanguíneo RH negativo representa um mistério, pois parece ter evoluído a partir de uma linha evolutiva diferente dos outros grupos sanguíneos.
A ciência oficial considera os grupos sanguíneos A, B e O como os mais antigos, presentes desde as origens da humanidade. O grupo RH negativo teria surgido, por outro lado, em um momento posterior, em um período relativamente recente, estima-se cerca de 30 a 40 mil anos atrás, no Paleolítico Superior. Mas os motivos pelos quais ele apareceu repentinamente não são conhecidos. Claramente, o sangue humano, assim como qualquer outra parte do nosso DNA, está potencialmente sujeito a mutações genéticas. No entanto, ao contrário de outros genes do nosso DNA, aqueles que se referem ao sangue parecem ser muito mais estáveis do que os outros genes que compõem o genoma. As mutações que alteram os grupos sanguíneos tendem de fato a ser muito menos comuns e estão sujeitas a uma seleção mais rigorosa, porque qualquer mutação no sangue coloca inevitavelmente em risco a sobrevivência da espécie. Isso é observado, por exemplo, na doença hemolítica do recém-nascido, quando a mãe com um grupo sanguíneo RH positivo dá à luz um feto com RH negativo herdado do pai. Quando isso acontece, o sistema imunológico da mãe pode interpretar o feto como um corpo estranho e, por isso, atacá-lo tentando eliminá-lo. Para alguns pesquisadores independentes, no entanto, isso seria a evidência da existência, em um passado distante, de um evento de hibridação que teria envolvido um povo desconhecido, portador desse fator incomum, e os hominídeos. Mas como chegaram a essa conclusão? Como dissemos, existem vários aspectos que tornam misteriosa e pouco clara a origem do fator negativo. Um deles, por exemplo, é a distribuição geográfica. A distribuição difere bastante entre populações mundiais. Por exemplo, é relativamente mais comum na Europa, em particular entre a população basca, e muito menos comum na África e na Ásia. O fator RH negativo é uma característica rara na população mundial, mas em certas regiões é misteriosamente mais comum. O lugar por excelência onde é possível encontrar uma porcentagem média que chega até 30% da população, contra uma presença média na Europa de 15% e uma média no resto do mundo de 3%, é a região basca. Neste pequeno pedaço de terra, entre a Espanha e a França, há a maior concentração de pessoas com sangue RH negativo, um lugar muito específico onde vive um povo antigo e misterioso: os bascos. O fator negativo, porém, não é a única peculiaridade misteriosa do povo basco. Outro aspecto que distingue essa população é a cultura e a língua. De fato, estas parecem ter uma origem diferente de todas as outras línguas e culturas europeias, o que torna o povo basco um enigma genético e cultural. Esses aspectos misteriosos atraíram a atenção de muitos pesquisadores que tentaram investigar a possível origem desse povo, e entre as muitas hipóteses levantadas ao longo dos anos, há uma extraordinária e fascinante. Os bascos seriam os descendentes diretos do misterioso povo da Atlântida. Ou melhor, seriam os descendentes de poucos sobreviventes ao cataclismo que teria engolido a mítica ilha-continente no oceano. Mas o que os bascos e sua peculiaridade genética têm a ver com a ilha descrita por Platão? Como dissemos, os bascos têm uma língua desconhecida, diferente de todas as outras europeias, e a prevalência de uma misteriosa anomalia genética que diz respeito ao sangue deles. Essas particularidades levaram vários estudiosos a buscar semelhanças com outras populações do mundo, e as surpresas não demoraram a aparecer. Alguns pesquisadores, de fato, identificaram analogias precisas entre a língua basca e as de alguns povos indígenas sul-americanos. As duas línguas parecem ter alguns traços bem específicos em comum. A isso se soma outro detalhe interessante. Essas populações também parecem ter uma prevalência do fator RH negativo, superior à média das regiões em que vivem. Mas como essas populações teriam conseguido entrar em contato milhares de anos atrás? Pelo que sabemos hoje, não é possível que isso possa ter acontecido. A isso devemos acrescentar que um fator negativo anômalo também foi encontrado em outras populações, como os berberes do Atlas Marroquino, grupos costeiros estabelecidos no país de Gales, Escócia, Irlanda, Holanda e habitantes das Canárias.
Todas essas populações estão localizadas ao longo ou próximas das costas do Atlântico, local onde teria existido a ilha de Atlântida. É muito curioso, além disso, que perto dos lugares onde vivem essas populações encontram-se restos de misteriosos megalitos. As populações andinas de Quechua e Aymará, por exemplo, além de apresentarem uma frequência mais alta do fator negativo, estão estabelecidas próximas aos sítios de Tiwanaku e Pumapunku, lugares ainda hoje enigmáticos e que parecem ter sido edificados por uma civilização antiquíssima e misteriosa. Os pesquisadores que apoiam essa teoria acrescentam outro detalhe fascinante. A ciência oficial indica que o surgimento do fator negativo ocorreu há cerca de 30 a 40 mil anos, na era do Paleolítico. Esse período histórico é familiar para quem estuda mitologia. O historiador grego Eusébio, por exemplo, citando Manetão, sacerdote do templo de Heliópolis e guardião dos arquivos sagrados, faz a civilização egípcia começar em 30.544 a.C. Mas o que os egípcios têm a ver com os atlantes? Ao ler as inscrições do templo de Edifu no Egito, vemos que os antigos egípcios eram descendentes de seres divinos, vindos de além das colunas de Hércules. Esses seres divinos teriam fundado a civilização e criado o homem. Afinal, será justamente Platão que, durante sua permanência no Egito, aprenderá com os sacerdotes egípcios a antiga história da Atlântida, que depois relatará em seus famosíssimos tratados. Nesse mar além das colunas de Hércules, havia uma ilha maior do que a Líbia e a Ásia juntas. E dessa ilha era possível passar para as outras ilhas, e das ilhas para todo o continente que se estende diante delas e que circunda aquele verdadeiro mar. Mas devido a terremotos e inundações de violência excepcional, em um único dia e noite de desgraça, a ilha de Atlântida desapareceu, engolida pelo mar, e desde então tornou-se impossível navegar e encontrar o caminho. É então possível que um testemunho genético desse antigo povo tenha sobrevivido até os dias de hoje e que possa ser encontrado no misterioso grupo sanguíneo negativo? Segundo alguns pesquisadores, as coisas teriam acontecido da seguinte maneira. O grupo sanguíneo negativo seria a prova que testemunha a existência, em um passado antigo, de outra espécie que evoluiu de forma distinta em relação aos seres humanos. Estes últimos seriam, de fato, o fruto da hibridação entre os membros dessa civilização avançada, que os mitos descrevem como divindades, e os homens que habitavam a Terra naquela época. Essa história é fascinante, mas deve ser vista com ceticismo. Quem acompanha nossos vídeos sabe que consideramos provável a existência de civilizações antigas e avançadas, mas achamos que este caso exige cautela. Porque faltam estudos aprofundados que possam confirmar ou refutar essa reconstrução? Sobre a origem do grupo sanguíneo RH negativo, para completar a informação, devemos dizer que existem muitas outras teorias e hipóteses. Conta-se, por exemplo, que quem possui esse grupo sanguíneo tem certas peculiaridades, como uma inteligência acima da média ou habilidades sobrenaturais inexplicáveis. Ou que isso seja uma característica das famílias reais ou dos homens que detêm o poder. Mas sobre tudo isso, pelo menos por enquanto, não encontramos comprovações nem uma documentação precisa. O que podemos dizer com certeza é que os grupos sanguíneos negativos representam um mistério e sua origem ainda não foi totalmente esclarecida pela ciência, sendo até hoje objeto de estudo. Mas pode ser que se trate de uma mutação aleatória, ocorrida há milhares de anos, e que, apesar de todos os problemas, sobreviveu até os dias de hoje. Ou que se trate, ao invés disso, do resquício de um testemunho de eventos extraordinários ocorridos em um passado distante, não podemos deixar de nos fascinar ao saber que em nossas veias corre uma parte da nossa história que ainda espera para ser escrita. Agora, estamos realmente curiosos para aprofundar esse tema com vocês e conhecer a opinião de vocês. Escrevam nos comentários o que vocês acham. E se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal para apoiar o nosso trabalho. Até a próxima história!